Bom, nessa aula aqui a gente vai falar sobre os melhores investimentos para reserva de emergência, como montar essa reserva, onde você vai aplicar, a importância dela. Você vai entender a calcular essa reserva de emergência e, se você ficar até o final, tem um convite especial para você. Então, vamos nessa. O primeiro ponto é você entender, né, a importância da reserva de emergência, que basicamente é uma reserva para emergências, né? Como o nome já diz, muito fácil de ser entendido, é um valor que você precisa ter ali à sua disposição caso você necessite. Um dos maiores erros do investidor iniciante é querer pegar todo o seu dinheiro e já aplicar em uma carteira de investimentos com ações, com fundos imobiliários, que são investimentos que não são feitos para reserva. E aí, uma vez que a pessoa tem uma situação emergencial, o que ela precisa fazer? Vender os ativos que ela comprou com as ações, os fundos imobiliários, resgatar o valor, que às vezes pode estar num prejuízo, para utilizar como emergência, né? E é justamente por isso que você deve ter um investimento específico para esse objetivo, para caso você seja demitido, para caso você tenha um problema de saúde, seu carro quebrou, enfim, qualquer situação necessita de uma boa reserva de emergência. Então, esse é o objetivo. Não é para você comprar um celular novo, não é para você fazer uma viagem, é somente para situações emergenciais. E como que você calcula essa reserva de emergência? Qual o valor ter nessa reserva? Basicamente, você utiliza ali o seu custo de vida mensal e aí multiplica pelo número de meses que você gostaria de ter guardado. Então, uma pessoa que tem um custo de vida de R$ 1.000 precisaria ter no mínimo R$ 3.000 de reserva de emergência, que seriam 3 meses do seu custo de vida, 6.000 para uma reserva de 6 meses ou 12.000 para uma reserva de 12 meses, tá? O que eu recomendo? Recomendo que você tenha pelo menos 6 meses da sua reserva de emergência ali guardada à sua disposição. Onde que você aloca? A gente já vai falar sobre isso, mas pode ser ali tanto um Tesouro Selic quanto um CDB com liquidez diária. E preste atenção na principal característica dessa reserva, que é, primeiro, precisa ser um investimento seguro, onde o seu dinheiro não oscila, você não tem o risco de perder dinheiro. E, segundo, você ter ali liquidez imediata ou liquidez diária, que é a possibilidade de você resgatar o seu dinheiro na mesma hora. Você tem o dinheiro aplicado, é um investimento, mas quando você precisa daquele dinheiro, você consegue resgatar e o dinheiro volta automaticamente na mesma hora ou no mesmo dia para a sua conta corrente. E aqui preste muita atenção, a minha sugestão para você não é com que você primeiro monte toda a sua reserva para depois começar a fazer outras aplicações. Isso pode fazer com que você postergue muito a decisão de montar uma carteira de longo prazo. Afinal, a reserva ela serve somente para o curto prazo. A minha sugestão é que você faça os dois em paralelo. Uma parte do seu investimento mensal deverá ser direcionado para a reserva, outra parte deverá ser direcionada para outros tipos de investimento, que eu vou te explicar no final dessa aula. Bom, e onde aplicar a sua reserva de emergência? Temos aqui duas principais opções. A gente tem o Tesouro Selic e a gente tem os CDBs com liquidez diária. O Tesouro Selic nada mais é do que um título público federal que acompanha a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que é o primeiro termo que você precisa conhecer. O Tesouro Selic ele é o investimento considerado o mais seguro do Brasil, oferecendo uma alta liquidez diária, então você consegue resgatar no mesmo dia, e um baixíssimo risco, como eu comentei, considerado o investimento mais seguro do país. Tá? Então, o Tesouro Selic é uma opção de investimento público. O seu único ponto negativo é que ele tem apenas liquidez em dias úteis. Então, se você tiver uma emergência num final de semana, você não poderá contar com o Tesouro Selic. Depois, a gente tem o CDB com liquidez diária, que basicamente é uma aplicação bancária, certificado de depósito bancário, que é basicamente um investimento onde você está emprestando o seu dinheiro para o banco, né? Tesouro Selic você empresta para o governo, CDB você empresta para o banco. Pode parecer um pouco contraditório, mas o banco ele tem uma chance maior de quebrar do que um governo, né? Então o Tesouro Selic sim, ele é mais seguro do que o CDB. E o CDB, ele possui ali uma opção com liquidez diária, onde você consegue investir o dinheiro e consegue resgatar no mesmo dia ou às vezes até imediatamente, dependendo do tipo de CDB. Tá? Então também considerado com baixíssimo risco e alta liquidez. Bom, e ambos são excelentes opções para alocar a sua reserva de emergência. No entanto, os CDBs eles possibilitam um resgate também aos finais de semana e pode render ligeiramente mais, como eu já vou te explicar no próximo slide. Uma vez que você entenda que o CDB ele rende de acordo com o CDI e a Selic, o Tesouro Selic, ele rende de acordo com a Selic. Né? Então a Selic é a nossa taxa básica de juros. Já o CDI é uma taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si, né? Considerado como taxa de depósito interbancário. E aí você encontra Tesouro Selic, que rende de acordo com a Selic, ou CDBs que rendem de acordo com o CDI. Por exemplo, 100% do CDI, por exemplo, 115% do CDI. Né? E aí a gente entra no ponto de como que você faz para calcular tanto a Selic quanto o
CDI. Bom, e a primeira coisa que você precisa entender para conseguir calcular a sua reserva de emergência, ou seja, o quanto ela está exatamente rendendo, é conhecer a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Né? Então, aqui no site do Banco Central, você tem um gráfico à direita que mostra a performance da Selic nos últimos 10 anos. E aí, quando você vem aqui para o finalzinho dele, setembro de 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo, você percebe que a nossa taxa Selic ela está em 15% ao ano. Isso significa que o seu Tesouro Selic também irá render 15% ao ano de maneira bruta, né? Ou seja, a cada 10 mil reais aplicado, o seu dinheiro hoje renderia R$ 1.500 por ano, né? Então, é assim que você calcula o Tesouro Selic, encontrando primeiro quanto a Selic se encontra nesse momento. Bom, e uma vez que você encontrou a Selic, agora fica muito mais fácil de calcular o CDI, porque o CDI ele é uma taxa que anda muito próximo à Selic com uma diferença de 0,1 ponto percentual. Logo, se a Selic se encontra em 15% ao ano, 100% do CDI seria o equivalente a 14,9% ao ano. Veja que uma ligeira diferença de 0,1 ponto percentual. E aí, uma vez que você tem um CDB 100% do CDI, seria 14,9, né, no momento atual, mas que vai variando de acordo com a Selic. Então, se a Selic sobe ou cai, o CDI também vai sofrer uma correção. E aí, se você quiser fazer o cálculo de, por exemplo, um CDB que rende 115% do CDI e 120, basta com que você faça um cálculo simples de calculadora, que seria 14,9, 100% do CDI, mais 15% na calculadora, e aí você vai chegar ao resultado de 17,13%. Então, é assim que você calcula o CDI. Bom, e aí você pode me perguntar, Francisco, vale a pena investir realmente no Tesouro Selic ou no CDB? Ou eu posso deixar a minha reserva na poupança? E realmente hoje a poupança ela é considerada o pior dos investimentos que você poderia fazer, porque primeiro tem um retorno extremamente baixo. Hoje a poupança ela rende em torno de 6 a 6,5% ao ano, enquanto você consegue encontrar aí, por exemplo, o Tesouro Selic, que atualmente, no momento onde eu estou gravando esse vídeo, rende 15%. Mesmo que esse vídeo fique antigo, você consegue entender que uma vez que a Selic está mais alta, e o CDB também vai ter um retorno muito parecido com a Selic, né, já que o CDI é uma taxa próxima da Selic, então você consegue entender que se a poupança rende 6 e a Selic está em 12, 13, 14, 15%, você tem um rendimento aí que pode ser 2, 3 vezes maior com o Selic ou o CDB, né, do que a poupança. Então, a poupança, ela de fato rende muito pouco para a sua reserva de emergência. Segundo fator, né, tanto a poupança quanto o Tesouro Selic e o CDB possuem liquidez diária. Então, muitas pessoas falam, eu invisto na poupança porque eu consigo resgatar o meu dinheiro a qualquer momento. No Tesouro Selic e no CDB você também consegue. Qual que é a principal diferença entre o Tesouro Selic e o CDB versus a poupança? A questão da tributação. É importante que você entenda que todo e qualquer investimento de renda fixa, fora a poupança, paga imposto de renda, né? Então, o CDB, o Tesouro Selic, sim, você irá pagar imposto de renda. Esse imposto de renda funciona com base em uma tabela regressiva, né? Ou seja, quanto mais tempo você mantém o seu dinheiro aplicado, menor é a alíquota que você paga de imposto de renda, né? Então, começa na maior alíquota, que é de até 6 meses, que seria de 22,5%, e vai caindo para até 15%. Então, até 6 meses a alíquota é de 22,5%, de 6 meses a 1 ano cai para 20%, de 1 ano a 2 anos cai para 17,5%, acima de 2 anos cai para 15%. Então, essa é a principal diferença. A poupança não tem cobrança de imposto de renda. O Tesouro Selic e o CDB têm essa cobrança. Porém, é importante que você se atente que a cobrança de imposto de renda ocorre somente sobre os rendimentos e não sobre o valor total que você aplicou. Já é retido na fonte, então uma vez que você solicite o resgate daquele investimento, o banco ou a corretora já irá recolher o imposto e mesmo que você faça o cálculo de Tesouro Selic ou CDB, descontado o imposto de renda versus o rendimento da poupança, você vai perceber que o rendimento da poupança ainda assim consegue ser inferior. Então, mesmo tendo uma isenção de imposto de renda na poupança, o rendimento ainda é mais baixo do que o Tesouro Selic, do que o CDB. Bom, e outro fator que não está nesse slide é a questão da segurança. Muitas pessoas falam que investem na poupança por ser algo extremamente seguro, né? Mas primeiro ponto, o Tesouro Selic já é considerado o investimento mais seguro do Brasil, uma vez que você tem zero risco de um governo quebrar e não pagar aos seus investidores. Segundo fator é que a poupança ela já sofreu historicamente aí uma questão de bloqueio, né? Para quem é mais velho se lembra aí na época de 1990
de 90, quando o Collor bloqueou a poupança dos brasileiros, impossibilitando o resgate do valor. Isso nunca aconteceu com o Tesouro Selic, isso nunca aconteceu com nenhum tipo de CDB, então a poupança ela tem um histórico sim de ser menos seguro do que esses outros dois investimentos. Por isso, se você ainda tem dinheiro na poupança, faça imediatamente a troca para ou o Tesouro Selic ou um desses CDBs que eu irei te apresentar a partir de agora. Sendo o primeiro deles a caixinha Turbo do Nubank. Então, se você é um cliente que tem conta no Nubank ou não tem, abra essa conta. Você tem ali dentro do aplicativo uma opção chamada de caixinha, e essa caixinha Turbo, ela te permite ter um rendimento de até 120% do CDI. Válido lembrar que uma caixinha nada mais é do que um CDB ou um RDB, que são praticamente iguais, com um nome bonitinho, né? Mas basicamente você estaria emprestando o seu dinheiro para o Nubank, e essa caixinha Turbo ela te permite ter um rendimento de 115% do CDI caso você seja um cliente normal, e aí você consegue investir o valor de até R$ 5.000 nessa caixinha. Uma vez que você seja um cliente Nubank Mais ou Ultravioleta, que são alguns clientes de outras categorias do aplicativo, aí essa caixinha Turbo ela pode render até 120% do CDI e pode te permitir investir até R$ 10.000 dentro dela. A única coisa que você precisa para ter esse rendimento superior de 115, 120 é movimentar na sua conta do Nubank pelo menos R$ 900 todos os meses. E aí, uma vez feito isso, você tem ali a possibilidade de ter um rendimento maior do que a média, que seria 100% do CDI, com essa caixinha Turbo, para você já começar a colocar a sua reserva. A segunda opção, o cofrinho do Mercado Pago, que também rende 115% do CDI, pode render até 120 caso você faça a assinatura do Meli+, que é uma assinatura dentro do aplicativo do Mercado Pago, que te dá alguns benefícios dentro do Mercado Livre. E para você ter esse rendimento de 115% do CDI, você precisa pelo menos movimentar R$ 1.000 na conta do Mercado Pago todos os meses e consegue aplicar até R$ 10.000 nesse cofrinho. E a terceira opção seria o Sofisa Direto, que aqui rende 105% do CDI e não tem um limite de aplicação, né? O que a gente viu é que no Nubank você tem um limite de 5.000 para clientes normais e 10.000 para clientes Nubank Mais ou Ultravioleta. No cofrinho do Mercado Pago você tem um limite de R$ 10.000. E aqui no Sofisa Direto, que é outro banco digital, você não tem esse limite de aporte, que vai render 105% do CDI independentemente do valor, tá? E é considerado também uma aplicação extremamente segura. Depois a gente tem o porquinho do Banco Inter, que rende 100% do CDI, que é o rendimento padrão da maior parte dos bancos. É uma opção extremamente segura, também é um CDB, você consegue investir qualquer valor dentro ali do aplicativo e consegue ter um rendimento aí de 100% do CDI. Bom, e aqui estão outras alternativas, então basicamente todo banco, toda corretora geralmente vai ter algum CDB que seja 100% do CDI. Se for um banco um pouco mais novo, mais recente, digital, ele pode ter um retorno aí até superior a 100% do CDI. Por exemplo, o Itaú, que ele é um banco mais consolidado, ele tem ali um cofrinho que rende 100% do CDI. Se você for procurar no Santander, no Bradesco, provavelmente você também encontrará somente 100% do CDI, mas nos bancos digitais você geralmente tem ali algumas opções que rendem um pouco acima de 100%. 103% do CDI aqui no caso do C6, 102% do CDI no caso do cofrinho do PicPay, e você também tem ali as caixinhas normais do Nubank, que não são a Turbo, que também rendem 100% do CDI. Então, o objetivo aqui é muito simples, é com que você escolha ali, de acordo com o banco que você tem conta, de acordo com a corretora que você utiliza, você pegue ali um CDB e faça a aplicação daqueles valores que foram definidos no começo da aula para a sua reserva de emergência. Bom, e uma vez que você tenha encontrado ali a opção mais interessante para a sua reserva, e agora, qual seria o próximo passo? É importante que você entenda que a sua reserva de emergência ela é somente o pontapé inicial dos seus investimentos. Não pode ser considerado a reta final. Por quê? Porque rende pouco. Pode parecer que 15%, 17% ao ano é um rendimento interessante agora, mas é importante que você entenda que a Selic ela se movimenta. Em média, a Selic foi de 8% nos últimos 20 anos. Então, se você tivesse ali aplicado só em CDBs, só no Tesouro Selic, você teria tido um retorno muito baixo, né, de 8 a 10% ali ao ano. Por isso é importante que você tenha investimentos focados no longo prazo, que podem te permitir ter ganhos muito maiores, de 20, 30, 50, 100, 1000% ao ano de rentabilidade. São os investimentos de renda variável, são as ações, são os fundos imobiliários, são os ETFs, são as criptomoedas, todos esses investimentos que não têm um limite de rentabilidade, são aqueles investimentos que vão permitir com que você chegue nos seus objetivos financeiros.
Para isso, é importante que você aprenda a montar uma carteira diversificada com vários tipos de investimento diferentes de acordo com a sua realidade, de acordo com seus objetivos, de acordo com a sua idade, de acordo com os valores que você pretende investir todos os meses. Não fique preso à sua reserva de emergência, pois o seu retorno será sempre muito baixo e as suas metas financeiras demorarão muito mais tempo a serem atingidas. Se você quer ajuda realmente para montar uma carteira diversificada, além da sua reserva de emergência, com investimentos que podem render muito mais e que podem multiplicar o seu capital mais rápido, eu quero que você volte no WhatsApp, me manda um oi, diga que gostou da aula, que você quer mais informações, que eu vou bater um papo com você, a gente vai entrar numa videochamada, eu vou te conhecer um pouco melhor e vou entender como que eu consigo te ajudar a evoluir com a questão dos investimentos. Então, me manda uma mensagem lá, vou estar te esperando e é isso, espero que tenha gostado da aula e tchau!